Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus estende a sua mão e nos segura na hora do fracasso, na hora que realmente temos medo. Ele está sempre perto de nós para nos encorajar. Coragem, sou eu, diz Jesus no Evangelho de hoje. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus no Evangelho está de fato nos chamando a nos encorajar nele, para que assim ele possa sempre estar segurando em nossas mãos, na travessia da vida, no cotidiano, em todos os momentos. Recapitulando o Evangelho de ontem, depois da morte de João, Jesus foi para um lugar deserto, sozinho. Ali estava rezando, estava entregando ao Pai toda aquela situação que ele estava passando junto com os discípulos, a questão de João, da morte de João. Depois passa pelo momento, continua a sua missão, e ali o momento de se colocar, se manifestar como o pão descido do céu, aquele que alimenta a todos nós e preenche todas as nossas necessidades. No Evangelho de hoje, essa multidão, Jesus vai despedir a multidão, pede aos discípulos que vão adiante. Vejam, Jesus despede a multidão, ele mesmo faz isso. Imaginemos a cada um de nós lá nesse momento, Jesus conversando com cada um, dialogando, despedindo, e aí depois ele sozinho vai rezar. Diz novamente: Jesus subiu ao monte para orar a sós, ou seja, sempre em contato, sempre intimamente ligado ao Pai. Então toda a força, todo o amor, toda a misericórdia do Pai acontece em Jesus e se espalha. Essa é a abundância, esse é o amor de Deus para nós, assim como hoje também. Mas hoje nós sabemos que é por meio da nossa profissão de fé, do ressuscitado, que de fato esse canal da graça de Deus desce até nós. Vejamos que depois que Jesus manda os discípulos irem e que ele fica sozinho à noite, quando ele volta à noite às 3 horas da madrugada,
o barco está passando por um momento de as ondas estão sacudindo o barco, e aí Jesus passa pelos discípulos andando sobre o mar, e os discípulos ficam apavorados. Eu também ficaria, você também, todos nós. Mas vejam como Jesus usa a sua metodologia, o seu amor para conosco. Tudo aquilo preparando aquele momento desta audácia, que deve ser também a nossa, como a de Pedro. Quero ir ao teu encontro, Senhor. E Jesus vem, chama todos nós. E aí na hora que vai andando sobre o mar, que ele sente a pressão da vida, que é o vento que toca nele, ele ali esmorece. Como nós também, nós podemos esmorecer a qualquer momento. E aí a gente tem que pedir, como Pedro, salva-nos, Senhor. E aí Jesus estende a mão, manda ter coragem e diz que ele está fraco na fé, ainda para assumir toda a caminhada, toda a continuidade da missão de Jesus. Precisa ainda de mais tempo, precisa de mais preparo. Então continuam em missão com Jesus. Depois Jesus vai para o outro lado, cura aqueles necessitados, e eles reconhecem que verdadeiramente Jesus é o Filho amado do Pai. Assim também para você, para mim, para todos nós. Cura-nos, Senhor. Livra-nos de todo o perigo e todo mal, para podermos sempre te glorificar e te bendizer como nosso Deus e nosso Salvador. Um ótimo santo dia para todos nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.